Nós saudamos os nossos irmãos e alunos do curso de Doutrinas Bíblicas do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso assunto é salvação, e salvação como ato e processo. Vamos ver o texto básico desse assunto? Está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bem, meus irmãos, com o objetivo desse assunto, que é um assunto de muita importância para nós, para a igreja, para o servo do Senhor, é conhecer esse grande amor de Deus, né? Expressado na salvação eterna por Cristo Jesus, né? Porque quando nós falamos do mistério da salvação, nós estamos falando de um segredo que está na Bíblia e que muitas vezes ainda não foi descoberto para o homem. E quando nós falamos de salvação é quando justamente essa salvação se revela aos nossos corações. Então nós vamos falar como ato e processo. Vamos seguir para a próxima tela. Salvação e a palavra. É muito importante nós entendermos esse conceito, porque, na verdade, é um recurso de Deus para que o homem possa usufruir de todos os benefícios que é a salvação. E diga-se de passagem, não são poucos, mas são muitos benefícios que o homem pode ter a partir dessa experiência de salvação. E o objetivo da palavra é revelar quem? O Salvador. Quem é esse Salvador? Esse mistério que está escondido na palavra de Deus. Então nós podemos ver isso nesse texto que geralmente nós temos lido e que é mencionado até pelo nosso presidente com constância. Ele fala a respeito disso, que salvação é a manifestação viva do Espírito Santo na vida do homem para torná-lo cidadão do reino celestial que Deus preparou, né? Então é essa experiência que nos traz esse aspecto de salvação. Vamos para a próxima tela. Salvação. A salvação de Deus. Primeiramente, nessa salvação, nós temos que entender do amor de Deus. Esse amor, como diz a palavra de Deus, que Deus amou o homem de tal maneira, ou seja, de tamanha maneira, que não encontrou adjetivos para qualificar esse amor, né? Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiu o coração do homem, foi o que Deus preparou para o homem. Então, Deus tem esse amor glorioso revelado ao nosso coração. Esse amor grande que supera todas as coisas. Não há nada para ser comparado a esse amor. A misericórdia de Deus nós vemos na salvação. Por quê? Porque ela se renova a cada manhã. A cada manhã a misericórdia do Senhor é renovada sobre as nossas vidas. Por isso, não somos consumidos, não é verdade? E o propósito de salvar, a predisposição. Deus sempre se propôs em salvar o homem. Por isso que lá em Deuteronômio diz assim: escolhei entre a vida e a morte. Mas escolher a vida, né? Então Deus sempre se preocupando em trazer para o homem esse aspecto de salvação. Como nós falamos dos benefícios da salvação, nós podemos ver nessa palavra soteria, que é transliterada, que tem vários significados, né? Tem o significado de segurança, né? Salvação é isso, traz segurança no momento da insegurança. Também como felicidade. A salvação, ela tem esse aspecto de trazer a felicidade, uma felicidade não momentânea, não circunstancial, mas uma felicidade que transcende todo o entendimento do homem. Não é verdade? Salvação também nós temos como livramento, quando nós podemos ver os livramentos de Deus em favor do homem para mantê-lo nesse caminho que é o caminho da vida eterna. E salvação é vitória, né? Como diz o texto aqui, nós podemos mencionar o Salmo 44:4, Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Então ele fala de uma vitória gloriosa na vida do servo de Deus, porque salvação também é vitória, né? Nós temos mais 3 aspectos no próximo slide. Porque salvação é preservação, não é verdade? Quando nós temos essa experiência com Deus,
ele nos preserva de todo o mal, preserva das investidas, ele nos preserva no caminho. Então, salvação é preservação. Como também salvação é saúde e cura, né? Então, o texto que nós colocamos aqui, Lucas 8,44, ele diz assim, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, né? Então, falando desse aspecto de salvação, é a experiência sua, minha, nossa, ou do homem, com esse Deus que é dono do universo, criador dos céus e da terra, médico dos médicos, senhor dos senhores, que traz essa experiência. E também salvação propriamente dita, que é a salvação eterna. Eu queria que vocês lessem comigo esse texto, que está em Isaías 45:17, que diz, porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis enganados, nem confundidos em todas as eternidades. Então, está falando dessa salvação gloriosa, que é essa salvação eterna, que traz para nós toda essa bênção na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E o mistério da salvação? Ali está o texto dizendo assim, a salvação encerra um mistério que o homem precisa descobrir, né? Então, toda a palavra de Deus contém um mistério. Você pega do Gênesis ao Apocalipse, ali está o mistério, Jesus revelado na palavra. Por isso que é importante nós entendermos isso, porque quando Jesus perguntou a Pedro que dizia os homens que ele era, deram informações notáveis, elogios maravilhosos a respeito de Jesus. Mas Pedro disse, tu és o Cristo, o Deus vivo. Então esse mistério estão revelado na igreja fiel e traz à luz da palavra o quê? A doutrina. Aquilo que nós temos aprendido ultimamente, né? É a doutrina que se revela, é o gotejar do Espírito, né? É goteja a minha doutrina. É uma doutrina que vai trazendo para o homem, através da revelação, as experiências que nós temos tido, como o clamor pelo sangue de Jesus, a igreja como o corpo de Cristo, os dons espirituais, a palavra revelada, dentre tantos outros que o Senhor tem trazido à luz da revelação para nós. E o cristianismo está aí, ele não alcançou o mistério. Por isso que o cristianismo a cada dia se distancia desse projeto de salvação. Por quê? Porque ele abandonou o Pentecoste. Ele abandonou aquilo que Deus está trazendo nessa última hora para a igreja que vive esse tempo chamado tempo do fim. Deus está trazendo para a igreja as informações, as riquezas, mostrando a diferença da igreja fiel e da igreja infiel. De um evangelho eterno para um cristianismo que já perdeu as referências com relação às coisas da eternidade. Então a salvação para nós, esse mistério, né, que nós podemos ver nesse gráfico tão bem aprendido por nós, não é verdade? O gráfico é simples, mostrando nesse gráfico, primeiramente, a soberania de Deus, né? Porque antes mesmo que você se formasse, antes de nós ter nascido, Deus já nos escolheu lá na eternidade, né? Então fala dessa presciência de Deus, por isso que Pedro escreveu, segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus lá na eternidade, ele elege um homem. E o homem passa, às vezes, a vida inteira sem saber disso, até o dia do chamado, quando ele tem um encontro com Deus. Quando ele se encontra com o Senhor, aí ele passa, a partir daqui, ele começa a exercer a fé que nele foi enxertada. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, dádiva, presente de Deus. Então o homem até aqui, ele vem o seu caminho. Ele nem sabe que ele foi eleito, mas no chamado, quando ele tem um encontro com Jesus, ele descobre que existe um caminho para ser trilhado. E a partir daí entra o processo. Porque até aqui, a eleição e o chamado independe da nossa vontade. Mas a partir daqui, você tem que fazer uma escolha. Quando você decide seguir esse caminho, quando você entra nesse caminho, como a palavra de Deus, em santificação do Espírito, ou seja, guiado pelo Espírito Santo, não segundo a nossa razão, aquilo que nós pensamos ou achamos, mas agora guiado pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos, nesses últimos dias, ouvido aquilo que Deus tem chamado para nós como obra, como igreja,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque quando você ouve o que o Espírito Santo fala e você põe em prática, você está no processo de salvação. Você está nesse caminho. Você ouviu o Espírito Santo, você vai para a salvação. Você deixou de ouvir, você vai para a obra morta. Então, por isso que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Então, esse gráfico é muito didático para nós. A parte de Deus, a soberania de Deus. Ele escolheu, ele elegeu, ele te escolheu e aqui Jesus te chamou. A partir daqui começa a nossa trajetória até a eternidade. Acaba quando? Agora? Não. Até o dia que Jesus voltar para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse quadro, resumo, é muito interessante para nós, porque nós vemos aqui no aspecto da salvação a soberania de Deus. Ou seja, a eleição, o ato, que a eleição é chamado, parte do Senhor. Cabe ao Senhor, é soberania, a presciência, né? O Pai na eleição, né? Então, os Pai que elegeu, que nos chamou, que nos escolheu lá na fundação do mundo, lá na eternidade. Depois vem aqui a consciência. Qual é a consciência? É quando nós tomamos consciência do chamado. Por certo, você deve lembrar. Eu me lembro do dia que o Senhor me chamou, né? Há um louvor que fala sobre isso, não é verdade? Então, o dia que tem um chamado, é o Filho, é a experiência com Jesus Cristo. É quando ele se revela ao nosso coração, não como um Deus que ficou no passado, mas um Deus presente, vivo, que enche o nosso coração de certeza de vida eterna. E aqui vem a direção do Espírito, que é o Espírito Santo nos conduzindo ao processo. E esse processo vai até quando? Até o dia do arrebatamento. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz do Espírito, em santificação, nós estamos nessa trajetória em direção à vida eterna. Então esse projeto de salvação, ele é maravilhoso por isso, porque ele traz para nós as informações, as experiências e os sinais da parte de Deus para nos assegurar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está uma informação dos recursos, né, para consulta, que você pode se apropriar desse volume e pegar mais informações. Que Deus possa nos abençoar você, meu irmão, aluno, para que possa viver essa experiência da salvação. A paz do Senhor.